Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Vieira e hoje eu estou aqui para contar uma experiência para vocês que eu tive há poucos dias atrás. Eu sempre fui um cara que gostei muito de história, teologia, jornalismo, principalmente um jornalismo sério, não esse que a gente vê na mídia ultimamente, que é um jornalismo tendencioso e de militância política normalmente. Sempre gostei de estudar história porque eu sempre gostei de saber a origem das coisas. E sempre também gostei de teologia porque eu acho que a religião é algo que é muito importante para a vida do ser humano. Desde criança eu sempre gostei muito desses assuntos. Eu tenho 31 anos hoje. Eu comecei a ler, eu tinha apenas 3 anos de idade. Com 5 anos de idade eu comecei a ler a Bíblia por conta própria, ninguém me influenciou. Alguém só me entregou uma Bíblia e eu comecei a ler. Ela não disse nenhuma doutrina, não começou a me ensinar nada, ela só disse: lê esse livro que você vai gostar. E eu realmente comecei a ler, matei muita curiosidade que eu já tinha na época de criança e aprendi muita coisa. Minha vida inteira foi de pesquisa, de estudo, sempre gostei de ler. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi de estudar também as várias religiões, não só o cristianismo, não só a Bíblia. Eu sempre li sobre outras religiões, sempre pesquisei sobre outras religiões. E como eu sou cristão, eu sempre gostei também de ver as vertentes do cristianismo, ou seja, aquelas religiões que se consideram cristãs. Então eu sempre gostei de ler sobre catolicismo, sobre adventismo, igreja reformada, igreja pentecostal, da qual inclusive eu fiz parte durante muito tempo da minha vida. E também estudei sobre testemunhas de Jeová, embora tenha estudado também outras. E há pouco tempo atrás, uma amiga minha, da época de escola, ela me convidou para participar de um congresso das Testemunhas de Jeová. E eu fui. Convidei minha esposa, arrumei o meu filho pequeno de apenas 9 meses, aceitamos o convite dessa minha amiga e fomos para esse congresso. Como eu disse, eu sempre gostei de pesquisar essas coisas. E eu tinha uma curiosidade muito grande para saber como que era de fato os Testemunhos de Jeová. Porque eu nunca me baseei pelo que dizem sobre eles. Uma coisa que eu sempre fiz foi pesquisar na fonte quem realmente são as pessoas. Quem realmente, como se comporta de fato as pessoas de outras religiões. Às vezes quando você vê numa revista, às vezes da sua igreja, você tem uma ideia tendenciosa do que eles são de verdade. E como eu nunca gostei desse tipo de coisa, eu sempre pesquisei na fonte, sempre conversei com as pessoas, sempre olhei o que elas diziam, o que elas pregavam e como elas se comportavam. Então aceitei esse convite e eu fiquei muito surpreso das coisas que eu vi ali. Fiquei muito surpreso porque não eram coisas que eu estava acostumado a ver. Fiz parte de uma igreja evangélica durante muito tempo e uma das coisas que me chateava eram as pregações que eram feitas e as pessoas não se comportavam, não pegavam aqueles ensinos para trazer para a sua vida. Por exemplo, uma coisa que me deixou um pouco triste e até um pouco revoltado uma vez foi saber que uma igreja que eu fiz parte estava cobrando ingresso para que as pessoas frequentassem um determinado evento da igreja. Algo que eu sempre achei absurdo. Este evento que eu fui convidado dos Testemunhos de Jeová era um evento muito grande, num salão de assembleia muito grande. E nem era na cidade onde eu moro, era um pouco distante daqui. Então eu imaginei que eles também cobrassem um ingresso, já que o evento era 3 dias, e era um evento que era o dia inteiro, e era um evento onde eu teria que comer lá, porque eu não teria como sair de lá para poder me alimentar. Aceitei o convite um pouco receoso, meio preocupado de quanto que eu teria que pagar no ingresso. E a minha primeira surpresa foi justamente essa. Não se pagava ingresso para poder entrar nesse evento. As pessoas eram convidadas e iam para lá. Esse evento eu também sabia que teriam várias palestras sobre vários assuntos da Bíblia. E eu me interessei também para poder saber quais são as doutrinas que os Testemunhos de Jeová pregam. E eu fiquei muito surpreso em perceber que muita coisa que me disseram na igreja evangélica não é verdade. Como, por exemplo, as doutrinas que eles pregam são realmente baseadas na Bíblia. Você pode até não concordar com o que eles pregam, mas você não consegue refutar, eu pelo menos, com todo esse tempo que eu tive de estudo bíblico, eu não consegui ver uma falha nas coisas que eles expressavam ali.
Eram estudos bíblicos sobre vários assuntos. O tema central do congresso era coragem. A coragem que o cristão precisa ter para poder enfrentar as adversidades do mundo atual. Nós sabemos que o mundo está passando por uma situação muito difícil. E os cristãos no mundo inteiro passam situações bastante complicadas. E um dos temas principais era esse, coragem, de como o cristão deve ter coragem para pregar o Evangelho, como o cristão deve ter coragem para se manter neutro em questões políticas, como o cristão deve manter coragem para ser humilde, para ser generoso, como o cristão deve ser corajoso para poder defender a sua fé. Outros assuntos eram sobre o reino de Deus quando chegar no mundo e Jesus Cristo implantar o seu reino, o batismo nas águas, doutrinas que são fundamentais do cristianismo. Eles passavam vídeos, passavam palestras, tinham um vídeo sobre a história de Jonas. E uma coisa que me surpreendeu foi que neste evento haviam mais de 2.000 pessoas. E elas todas estavam sentadas, atentas ao que estava sendo dito nas palestras. Vários palestrantes se revezavam entre si. E esses ouvintes estavam sentados com as suas Bíblias abertas, verificando tudo o que era dito. E como eu disse, eu sou um estudante antigo da Bíblia. Inclusive tenho formação em teologia. E eu verifiquei tudo. E realmente não encontrei uma brecha para dizer, não, isso aqui não é bíblico. E eu fiquei muito feliz com isso e um pouco chocado também, porque me surpreendeu. As pessoas estavam atentas, anotando, prestando bastante atenção. Você não via conversas paralelas. Você não via do lado de fora do salão de assembleia grupinhos de pessoas com conversas paralelas, com brincadeiras, crianças correndo, barulho. Era tudo muito bem organizado. Eu já participei de congressos muito menores em igrejas evangélicas que tinham mais ou menos de 300 a 400 pessoas, mas a maioria delas estavam do lado de fora do salão, do lado de fora da congregação, do lado de fora da igreja, apenas conversando, porque muitos deles estavam ali apenas para conhecer pessoas. Iam para cantinhos conversar, namorar, contar piadas, coisas que não tinham nada a ver com o evento que estava acontecendo. Mas no salão de assembleia das Testemunhas de Jeová eu não vi isso. E eu até olhei, porque como eu disse, eu gosto de pesquisar as coisas, eu gosto de ver as coisas como elas realmente são. Eu dei uma volta no lugar e vi que era bastante arborizado, bastante limpo, bastante organizado. Os banheiros eram muito limpos, eram banheiros grandes. E haviam homens ali cuidando da limpeza do banheiro o tempo todo. Havia local para você beber água, para você se hidratar. Havia muito gramado, muitas flores, muitas árvores. Haviam pessoas de várias idades ali. E aí chegou a hora do almoço. E eu fiquei pensando, como que vão servir tanta gente assim nesse local? E aí, para minha surpresa, eles já tinham preparado tudo. Cada família que convidou a gente para participar levava a sua própria alimentação. Inclusive a minha alimentação e da minha esposa e do meu filho foi levada pelo casal que me convidou. E no intervalo, todas aquelas 2.000 pessoas foram para debaixo de alguma árvore, sentaram num banquinho que tinha ali, abriram os seus carros, as suas malas onde haviam as suas refeições e distribuíam entre si. Todo mundo comeu, todo mundo se alimentou. E aí eu fiquei observando. Depois que esse almoço acabar, esse lugar vai ficar imundo de sujo. Mas para minha surpresa, de novo, quando o almoço acabou, parecia que ninguém tinha passado por ali. Nem sequer um copo descartável eu vi no chão. Todo o lixo foi recolhido de uma vez só. E todas essas pessoas se recolheram, terminaram o seu descanso debaixo de alguma árvore na sombra. E depois que o intervalo acabou, todas elas voltaram organizadamente para os seus lugares para começarem a ouvir os estudos que teriam durante a tarde. Uma outra coisa que eu observei foi que a maioria deles deixaram seus pertences no banco, dentro do salão de assembleia. E nenhuma outra pessoa mexeu ali. Nenhum celular foi roubado, nenhuma bolsa foi mexida, nenhum objeto foi perdido. E se alguma coisinha dessa acontecesse, de alguém encontrar algum objeto no chão que não era seu, havia um lugar para achados e perdidos. Mas eu não vi esse tipo de transtorno acontecer ali. Mais de 2.000 pessoas reunidas num local.
e você poder deixar os seus objetos pessoais em cima de uma cadeira e ter a segurança de que ninguém vai mexer, para mim foi surpreendente. Eu já participei de eventos bem menores, onde na hora da cantina, na hora da refeição, depois da refeição o local ficava imundo, com papel de cachorro-quente, com saquinhos de cachorro-quente, copo descartável, vários outros tipos de sujeira. Bancos da igreja lotados de papel de balinha. Mas ali não, ali eu não vi esse tipo de coisa. Isso me surpreendeu muito. Eu poderia passar aqui horas falando de coisas que eu vi da organização deles que me deixaram bastante surpresos e que eu não vi em outros cristãos, que eu não vi em outras igrejas. Os Testemunhos de Jeová, na minha opinião, eles vivem o que pregam. Não vi nenhum palestrante gritar, não vi nenhum palestrante se exaltar em cima do púlpito, não vi nenhum palestrante fazer show, como sapatear, rodar, gritar, pular, mandar as pessoas repetir frases prontas, mandar as pessoas dar glória a Deus, levantar as mãos, bater palmas. Não vi nada disso. Não vi pessoas ali dentro gritando, correndo, crianças correndo, pessoas com falta de educação dentro do local de culto, do local de palestras bíblicas. Isso me surpreendeu muito. As pessoas eram bastante educadas, as pessoas eram bastante gentis, as pessoas eram bastante comportadas. Isso me deixou bastante surpreso, isso me deixou bastante animado de saber que existem pessoas dessa forma. Um estacionamento grande, ninguém estacionou errado, ninguém estacionou de forma que prejudicava outra pessoa. Não ouvi gente buzinando, gente gritando. Haviam pessoas responsáveis pelo trânsito, havia berçário, havia tudo o que você precisava para se manter confortável no evento, estava ali. E de graça. E mais uma coisa, passei 3 dias nesse congresso, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. E eu não vi em momento nenhum alguém ficar pedindo dinheiro, dizendo, olha, a gente tem que pagar isso, vocês estão usando o banheiro, vocês estão usando a água, vocês estão comendo, vocês estão usando este salão, então agora a gente precisa pagar as dívidas. Não vi isso. A única vez que eu ouvi foi quando um homem que estava dando os avisos, ele disse o seguinte, pessoal, se alguém quiser contribuir financeiramente com as Testemunhas de Jeová, há algumas caixinhas de donativos espalhadas pelo local, nas paredes. Vá lá e faça a sua contribuição. E apenas isso. Não vi clamor por dinheiro, não vi oração por dinheiro. Muito pelo contrário. Lá eu vi palestras que falavam de como a gente se manter de uma forma que a gente não precise de tanto dinheiro. E isso me surpreendeu muito. Eu fiquei muito feliz em ver pessoas assim tão educadas, pessoas assim tão coerentes com o que pregam. Muitos homens, muitas mulheres, todos bem vestidos elegantemente. Muitas crianças, muitos idosos e todos eles sentados confortavelmente. Existia até uma parte no salão que era reservado para idosos e mulheres com crianças, pessoas com crianças de colo. Um local reservado para pessoas com algum tipo de deficiência física. E isso eu achei muito legal. Eu nunca tinha visto isso numa igreja. E olha que eu fiz parte de igreja evangélica durante muito tempo da minha vida. Talvez durante uns 25 anos eu fiz parte de igreja. E quando eu fui no salão de assembleia das Testemunhas de Jeová, eu vi tudo isso que eu não vi em igrejas evangélicas. O meu objetivo aqui não é criticar igrejas evangélicas, é mostrar que às vezes a gente critica um povo e a gente não sabe como eles são de verdade. Porque a gente prefere se basear no que nos disseram, no que a revista da escola dominical da nossa igreja diz. E eu fiquei muito feliz em ver o comportamento dessas pessoas. Bastante coerentes, bastante educadas, bastante atenciosas, com palestras inteligentíssimas, pessoas concentradas, pessoas educadas. E eu quero dar os meus parabéns aos Testemunhos de Jeová. Peço desculpas se esse vídeo se estendeu muito, mas eu precisava falar. Eu precisava elogiar esse povo, eu precisava dizer que eu estou muito feliz em saber que vocês existem no mundo. Estou pesquisando muito a vida de vocês, a doutrina de vocês,
a história de vocês, mas a partir de agora eu já posso dizer que vocês sim, vocês se comportam como verdadeiros cristãos. E eu estou muito feliz e quero dar os meus parabéns para vocês por vocês serem essas pessoas. Muito obrigado e até mais.